nenhum contratempo aí na retomada das suas aulas. Vamos falar sobre as operações da Lei Seca, porque cresceu o número de condutores em situação de alcoolemia aqui em Alagoas, de acordo com os dados mais recentes da Operação Lei Seca. De janeiro a novembro desse ano, Marcos, para a gente ter uma ideia, foram registrados 1.088 situações de alcoolemia. No mesmo período do ano passado, foram 513 situações de alcoolemia, ou seja, aumento de 110%. A gente está recebendo aqui o Sérgio Oliveira, que é chefe de planejamento da fiscalização do Detran Alagoas, ou Sérgio Ronaldo, como as pessoas também o conhecem. Obrigada pela presença aqui. E a pergunta é, qual é a leitura que vocês fazem sobre esse balanço? As situações estão sendo mais recorrentes porque está acontecendo mais ação nesse período de festas ou realmente esse comportamento do condutor de misturar bebida e direção tem sido, de fato, mais recorrente? Bom dia. Bom dia. Na verdade, é ação e reação. A gente identifica que nos últimos anos houve uma retomada dos sinistros de trânsito, ou seja, os sinistros de trânsito estão aumentando no Brasil inteiro. A gente já teve um período em que o Brasil tinha 50 mil mortos por sinistro de trânsito e a gente veio demovendo isso ao longo dos 10 anos e passou para 32, 33, mas agora a gente percebeu, inclusive com informação do Ministério da Saúde, que esse número já está em 34 mil para o ano de 2023, uma vez que houve um ajuste nesse número no ano passado, né? Recentemente, ele foi feito um ajuste nesse número. Então, aumentou 1.000 casos do primeiro boletim para o segundo boletim. E a gente está vendo também que 2024 é um ano crescente com sinistro de trânsito. Então, quando a gente notou isso, que a gente também, além de fazer a fiscalização, a gente também participa de grupos de estudos no Detran, porque a gente identificar o que é que está acontecendo com a população e com esses movimentos de trânsito, que sempre se aceleram em períodos típicos, ou seja, São João, né, Semana Santa, Carnaval, final de ano, e aí a gente sim intensifica. Então, a leitura que a gente faz é que esses números tenderam a aumentar porque nós aumentamos a testagem. Né? Para você ter ideia, em 2023, nós fizemos 17.500 testes. Esse ano, nós fizemos até agora 37 mil testes. As estratégias, ou seja, né, das a gente operações está também utilizando de uma teste estratégia de testar mais, de abordar mais, e com isso os resultados tendem a ser diferentes. Ou seja, em que pese se a gente for ver proporcionalmente, a gente aumentou a testagem e o resultado foi menor. Ou seja, a gente tem quase 16% do resultado a menos. Ou seja, mesmo aumentando a testagem, a gente não continuou no crescente no resultado, apesar de que o número absoluto fala isso. Então, tanto uma coisa como a outra, né? Então, é ação e reação, e é assim que a Operação Lei Seca, né, que é um produto do Detran, está fazendo. Se a coisa começar a aumentar, a gente aumenta a testagem. É importante isso. Um detalhe que é bom se destacar é que são várias as campanhas para, obviamente, tirar a ideia do motorista de consumir bebida alcoólica e seguir dirigindo de um modo geral. Por outro lado, alguns especialistas atribuem que a melhora na economia também melhorou um pouco o poder aquisitivo de uma parcela da população que vai lá e consome bebida alcoólica e pega a direção. Vocês fazem algum tipo de estudo também desse ponto de vista sociológico para entender por que essa relação bebida e direção? Isso faz parte da própria motivação dessa legislação. Quando ela foi implantada, né, a maioria das pessoas especialistas acharam uma legislação muito dura. Né? Ela está com 16 anos, então uma legislação muito dura, porque no Brasil a gente já tinha um hábito secular. Né? A verdade é essa. O brasileiro é apaixonado por bebida alcoólica, é apaixonado por veículo, e apaixonado por diversão de uma forma geral. Então, você chegar num país que não é um país assim, vamos dizer assim, não é um país nórdico, não é aquele país do pessoal mais tranquilo, que o vizinho não fala com o outro. Né? Aqui não, aqui todo mundo se entende. O vizinho é muito amigo do outro, é compadre, é irmão, é tudo, só vai atrás dele em qualquer situação. E a gente viu que quando essa lei chegou, houve essa questão de muita gente não entender. Contudo, era necessário.
porque o objetivo da lei está sendo alcançado. E vem tirando de circulação condutores que de algum mal possam fazer algum mal também para a sociedade de maneira geral, não apenas provocando um acidente ou matando alguém nas ruas, mas tirando de circulação outras irregularidades, outros ilícitos, né, Sérgio? A lei seca tem essa peculiaridade que, ao contrário do que muita gente pode pensar, que só mira nos casos de alcoolemia, não. É uma operação geral que mira qualquer ilícito envolvendo direção. Exatamente, porque a operação lei seca, ela funciona praticamente, é uma operação rede de arrasto. Quando a gente ocupa uma rua, dificilmente a pessoa que vai ser abordada escapa da gente. Porque a gente tem, primeiro, a estratégia de fiscalizar, mas também a gente tem a estratégia de conter. E a gente tem visto os casos aí que mesmo quem tentou fugar, não conseguiu. E com isso, a gente não pega só aquela tentativa de pegar o cidadão que, por exemplo, bebeu e dirigiu. Não, a gente pega todo tipo de situação, inclusive armas, drogas, está no pacote, né? O objetivo é fazer com que, não é pegar, é fazer com que as pessoas tenham consciência que, estando na rua, a fiscalização, ela deve ter uma outra atitude, né? Detran, poder público, não tem inimigos, né? Tem parceiros, então a gente procura trazer as pessoas para o nosso lado. Se a sociedade estiver com a gente, se a sociedade participar, esses sinistros vão diminuir. É como a gente está fazendo aqui. Sempre que a gente tem a imprensa do nosso lado, o nosso resultado é bem melhor. O que é que ocorre? A gente faz uma operação grande, mas o resultado dessa conversa da gente aqui é muito maior, né? Porque chega na população, a população entende. E é nosso objetivo. O Detran não vive desse tipo de arrecadação. Esse tipo de arrecadação é o mínimo que o Detran faz. Ele não tem esse condão. O condão nosso é exatamente esse: desocupar leitos hospitalares, fazer política de segurança pública, fazer política de saúde também. Em relação a esse condutor que tem esse ato, né, irresponsável de beber e dirigir, é o mesmo que também muitas vezes está irregular quanto à sua documentação e também a do veículo? Curiosamente, nessas operações de virada de anos, a gente percebeu que a gente, procurando testar, nós tivemos surpresa com 3 ou 4 veículos, grandes veículos de porte, devendo ao Detran 30, 40 mil reais. Né? Inclusive um que fugou, o débito com o Detran era mais de 30 mil reais. E esse final de semana do mesmo jeito. Então a gente recomenda que as pessoas, inclusive, quando são abordadas sobre essa questão do licenciamento de uma forma geral, elas dizem que não sabia. Ora, o Detran tem um instrumento valiosíssimo que é o site. Você pode acessar a qualquer momento no seu celular. Muito funcional, por sinal. Muito funcional, inclusive que praticamente esvaziou as nossas instalações. Nós temos também a carteira digital que informa sobre esses valores. E você está circulando e não tem o documento de 2024, apesar de não ser obrigado, mas é preciso que você consulte. Por que é que eu não tenho ainda, não vi meu documento de 2024? É porque alguma coisa eu estou devendo. Então, houve várias situações dessa em que a gente, simplesmente, em 2 dias de operação, a gente levou para o depósito uma quantidade muito grande de veículos, né? 45 veículos. Sérgio, uma dúvida muito comum é sobre a recusa do teste do bafômetro. Gera multa? Qual é o procedimento do agente no momento da abordagem ao motorista em relação ao teste? Aí nós temos 2 situações. A questão da recusa, ela tem a mesma penalidade do teste positivo, certo? Na parte administrativa, ou seja, serão 3 mil reais de multa, né? de infração, serão a penalidade de 1 ano sem dirigir, sem poder dirigir. Claro que depois, antes vai ter o contraditório, vai ter a ampla defesa. Muitas das vezes o cidadão pode ter razão, né? É raro, mas pode haver que ele tenha razão. Então a gente dá direito para todos. Então as penalidades são a mesma, as despesas são a mesma, a reciclagem é a mesma. O que tem diferenciado é que quando você é flagrado com um número alto, né, um número que é 0,29 miligramas por litro de ar alveolar, você vai para a delegacia. E aí sai da parte administrativa e vai para a parte judicial. Esse processo da parte judicial, a gente não sabe em que ele vai resultar, né? Porque você vai ter que constituir advogado,
você vai ter que ser ouvido várias vezes. Realmente, e vai ser registrado no cadastro de pessoas com problemas na justiça. Então, não é muito bom. Então, tanto numa situação como outra é ruim. O que a gente diz é o seguinte, é que também essa questão da recusa, muitas vezes o cidadão faz a recusa, mas a gente recusa a recusa. A recusa foi boa. Por quê? Mas é bom porque a legislação avançou para entender que quem recusa tem já praticamente uma confissão de culpa, né? Exatamente. Ou Porque, algum indício que exatamente, realmente bebeu. 165A, que é o artigo da embriaguez, é o mesmo 165 da recusa, ou seja, as duas estão no mesmo artigo. Um está no artigo 65 puro, outro no artigo 65A. Então, a pessoa sabe muito bem que a situação também não é boa. Não vai adiantar dizer só, eu não vou fazer o teste. Ele poderá dizer, não faço o teste. Eu digo, tudo bem, então vou fazer agora uma autuação pela sintomatologia, né? Então, há sinais característicos nas pessoas que beberam, mesmo conversando com a gente, e a gente prolonga a conversa exatamente para perceber isso e não cometer nenhuma injustiça. Ao passo que você chega na Blitz e você está bem, vamos dizer assim, tranquilo, está falando com todo mundo dentro daquele respeito que cabe nessa questão da cidadania, não é uma questão de polícia e sociedade, não. A questão da convivência, a gente percebe que a pessoa consumiu pouca bebida, né? Está ali tranquilamente, já se propôs a cumprir todas as outras etapas, a gente sim aceita a recusa e pede que ele apresente um condutor habilitado. A partir dali ele não pode dirigir mais, pelo menos naquele momento. Importante. Pois é, a frase velha conhecida de todos nós, né? Se beber, não dirija. Inclusive no dia 31, último dia do ano, a Operação Lei Seca esteve nos principais pontos de entrada e saída da capital, pegando muitos flagrantes, infelizmente, né, Sérgio? Exatamente. Nós tivemos 10 situações de prisão. Prisão? 10 prisões só nesse período agora da virada do ano, né? Desde o domingo para cá, a gente tivemos 10 situações de prisão. E tivemos 41 situações totais de alcoolemia. Para isso, nós fizemos 1.337 abordagens. Só no dia 31? E nesse período da virada, né? A gente fez antes e depois. Por que a gente fez isso? Porque a gente sabia que a gente aumentando a testagem, o resultado seria maior, né? E a gente sempre faz isso. Não, é como eu digo, não é pensando na questão pecuniária, é pensando exatamente na questão da conscientização. Para a gente é o maior prazer quando a pessoa chega lá que dá o teste negativo, né? Às vezes já teve uma época que a gente aplaudia as pessoas, porque é importante para a gente esse resultado. Porque tem lá outra ponta, como eu disse, tem o hospital, tem a cadeia pública, tem uma série de coisas, tem a família que não aceita esse tipo de comportamento. Quando chega em casa que você diz que foi pego na lei seca, a família não vai gostar. Não vai gostar. Então, a gente procura. E tem uma situação importante, Sérgio. Você deve estar acompanhando Arapiraca, um problema grave lá, a situação de pessoas sendo atendidas nos corredores, porque os leitos convencionais estão ocupados por pessoas que foram vítimas de acidente e normalmente tem recuperação prolongada. Exatamente. Então, quer dizer, essa epidemia, ela afeta não só as vítimas de um modo geral, mas o próprio condutor que se torna vítima e ocupa, né, superlota também o próprio sistema de saúde. Quer dizer, por onde você olha, qualquer ótica é sempre prejudicial, né? Exatamente. Quem pensar Arapiraca não pensa só na cidade de Arapiraca, pensa no entorno. Arapiraca tem uma região metropolitana muito forte, né? 10 a 12 cidades diretamente. Se você expandir, vai dar um pouco mais, né? E tudo acontece nessas viagens, dessas cidades do interior para Arapiraca. Trechos até curtos. Esses né? trechos curtos, principalmente trechos de fazenda, com resultado morte, né? Arapiraca ainda tem um problema muito sério, que é a questão de inabilitados. Muitas daquelas pessoas trabalhando na fazenda trocaram o cavalo pela moto, né? E às vezes a gente fica até assim constrangido quando tem que trazer uma moto dessa para o depósito. Porque sabe que é a moto do leite, é a moto, né? Mas é preciso também que a sociedade entenda que a gente não pode estar brincando com a questão do sinistro, né? Do resultado do Hospital de Arapiraca. A gente faz visita ao Hospital de Arapiraca, muito mais do que daqui, de Maceió. Por quê? Porque a gente sabe que o resultado lá é muito duro, é um resultado muito duro. E as pessoas imaginam, né, como é que vai resolver isso. E eu digo, resolve sim, procurando habilitar as pessoas, né, procurando ter essa consciência, procurando evitar, inclusive,
principalmente com motocicletas, porque hoje o número de envolvidos com motocicletas já passam de 50%. Eu tive O resultado a morte oportunidade, é inclusive, mais de 50%. acompanhar lá em Arapiraca. Fiquei impressionada, porque em menos de 15 minutos de operação, mais de 20 motocicletas apreendidas por irregularidades, seja No no veículo ou por condutor inabilitado. O que acontece muito é que muitos desses motociclistas que são flagrados, e aí o Sérgio pode até completar, têm a moto emprestada ali por alguém para trabalhar, para fazer um bico. Então, muitas vezes a moto irregular. Então, é uma situação que é muito comum e eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de irregularidade envolvendo motociclistas. Sérgio, a gente poderia ficar conversando horas e horas aqui sobre a Operação Lei Seca. São muitos detalhes que a população precisa ter conhecimento, precisa entender o propósito realmente da operação. A gente vai ter outras oportunidades de trazer dados mais detalhados aqui. Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. Até a próxima. Falar do IPVA agora, pegando esse gancho.